Oiê, vamos falar dos últimos lançamentos dos livros? E a ideia de fazer esse vídeo é porque eu estava, enquanto leitora, olhando os sites das editoras, que é algo que eu não faço muito, eu não costumo olhar sites de editoras. Eu olho a Amazon, uma vez ou outra eu olho o Instagram de algumas editoras, mas aí eu pensei, por acaso, comecei a futricar lá os sites das editoras e eu vi muitas coisas legais, interessantes, que eu, na minha bolha, né, na minha ignorância, não fazia ideia que seriam lançadas ou que até mesmo já tinham sido lançadas recentemente. E aí comecei a olhar o site de várias editoras que eu costumo consumir e vi várias coisas legais. E assim, uma coisa interessante para quem lê muitos clássicos, ou quem lê predominantemente clássicos, é porque geralmente você não tem aquela emoção de esperar um lançamento, né? A não ser que você esteja esperando uma republicação ou o lançamento de um autor que não tinha ainda sido publicado no Brasil, né? Ou de um determinado livro. E aí você tem aquela expectativa por aquele livro estar sendo publicado. Mas é o único momento que a gente tem, né, para usufruir disso. Porque geralmente quem lê muitos clássicos costuma não ler muitos livros contemporâneos. Mas uma coisa boa também de ler clássicos é porque você acompanha, você sente aquela emoção de ter o livro que você tanto quis, numa edição super legal, ou um autor que você queria muito ver no Brasil finalmente chegando e assim sucessivamente. Então eu peguei e futriquei o site das editoras e resolvi trazer aqui os melhores lançamentos que eu considero, né, na minha humilde opinião. E como não poderia deixar de ser, eu vou começar pela editora Azahar, que é a minha editora queridinha do coração. Azahar, na verdade, é um selo da Companhia das Letras, mas eu acho que é o meu selo preferido. Eu gosto muito da proposta dos clássicos Azahar. Todo vídeo aqui, praticamente, eu falo isso. Meu sonho um dia, a Companhia das Letras me notar. Eu realmente panfleto muito esse selo. E todos os links, né, todos os vídeos que eu mostrar aqui, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, caso você se interesse por algum, eu vou deixar os links de todos que eu encontrar para compra aqui abaixo. O primeiro livro é o lançamento do clássico Azahar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E pelo que eu vi aqui, eu tô olhando pra baixo, que é onde está o computador, mas eu entendo que a Azahar, né, no selo clássico Azahar, vai se propor a trazer os livros de literatura brasileira. E isso é muito, muito legal. A Penguin, né, traz já muitos livros publicados de clássicos do Brasil, né, naquelas capas laranjadinhas. Inclusive foi por lá que eu li Dom Casmurro, mas a Azahar agora também vai trazer. E ela trouxe esse na edição de bolso. E essa capa, eu achei uma pena ser de bolso, apesar de eu gostar muito dos clássicos da Azahar de bolso. Eu não acho que eles sejam livros inferiores, ou que a qualidade deles não seja tão boa só por ser de bolso. Pelo contrário, eles fazem edições de bolso primorosas, mas eu confesso que eu queria ver esse livro numa edição grandona e bonitona, sabe? Talvez eles não tenham trazido nessa proposta por ele ser um livro mais curto, então eu tenho o Memórias Póstumas de Brás Cubas na edição da Penguin, e ele é um livro fininho, então acho que talvez não fizesse sentido eles trazerem na edição de capa de edição normal, porque talvez ficasse muito curto o livro, né? Não sei se eles pensaram por esse lado. Fato é que eles trouxeram uma edição de bolso. E eu gostei dessa capa, eu acho assim, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vamos lá, como que eles apresentam aqui no site. Com a edição do romance seminal de Machado de Assis, Clássicos Azahar dá início à publicação regular de obras essenciais de ficção brasileira, sempre em formato bolso de luxo e com apresentações atuais escritas pelo melhor da crítica contemporânea, ou seja, eles realmente vão trazer os clássicos brasileiros e sempre em edições de bolso, né? O bom também disso é porque acaba barateando o custo, porque as edições de bolso costumam ser um pouco mais baratas do que as edições normais deles, né? Então tem esse lado positivo também. Publicado em 1881, primeiro como folhetim, Memórias Póstumas de Brás Cubas surpreendeu os leitores e a crítica de seu tempo com as lembranças fragmentárias de um improvável narrador defunto, que depois de morto decide celebrar o grande fracasso que foi a sua vida. Então, desse livro é aquela famosa frase que diz: ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Acho que é isso a frase, né? E eu nunca li esse livro, como eu comentei, eu já li Dom Casmurro. Eu acho que eu vou gostar mais de Memórias Póstumas do que de Dom Casmurro. E quem sabe essa nova edição aqui me anime, né, pra pegar esse livro já. Segundo livro também de clássicos Azahar é Orgulho e Preconceito, que agora finalmente veio ali pros clássicos Azahar, né, um livro da Jane Austen. Eu tentei ler Orgulho e Preconceito 2 vezes, já não foi pra frente, não me cativou, mas eu vou tentar novamente e eu sinto que dessa vez vai. Já comentei sobre isso em alguns vídeos também. Eu não gostei nada dessa capa. Eu vi uma galera, dizendo no Instagram que achou linda, mas assim, não gostei. Eu achei uns tons frios, meio mortos, só olhando pra capa aqui embaixo. Não sei, não gostei dessa capa, achei meio uma vibe...
não sei, tudo bem, né? Que quando eu finalizar, finalmente, concluir a leitura do livro, pode ser que eu entenda essa proposta. Mas eu não gostei desses tons terrosos, meio apagados, meio mórbidos. Não gostei. Até combinou com a capa de Memórias Póstumas, né? Essa cartela de cores. Mas eu não achei essa capa bonita. Tudo bem que poderia ser mais feia, mas não gostei da capa. Segunda das 5 filhas de Bennet, Elizabeth é sagaz e de espírito independente. Mas, assim como as jovens da época, vê no casamento como um bom partido o caminho natural para uma vida aceitável. Ao conhecer o Sr. Darcy, cobiçado solteiro que se muda para o seu condado, é repelida pela arrogância do cavalheiro, que por sua vez parece indiferente aos encantos da moça. Publicado em 1813, Orgulho e Preconceito segue fascinando leitores e leitoras de todas as idades. Apaixonante e divertidíssima história de amor, com todas as amizades, fofocas e rivalidades snobs da vida provinciana, o romance de Jane Austen é também uma jornada de autoconhecimento na qual Elizabeth e Darcy devem amadurecer para se tornarem pessoas melhores e seguirem seu final feliz. Gente, eu não gostei dessa sinopse que trouxe no site, tá? Eu sei que eu não tenho tanta propriedade assim porque eu não li o livro inteiro, mas eu acho que essa sinopse respaldou bem aquilo que falam que as pessoas, principalmente o público masculino, vê os livros da Jane Austen com um certo preconceito, por achar que é uma simples história de mulherzinha. E eu acho que essa sinopse vai muito por esse lado. Não sei, eu acho que eles poderiam ter tido uma abordagem melhor pra atrair um público melhor e também fazer jus à obra, né? Porque a obra não é só uma história de romancezinha e fofoca. Mas enfim, fica aqui. E essa edição é uma edição comentada também. E ela tem um padrão normal, ela não é edição de bolso. E é uma edição comentada, que é muito legal. A Machado de Assis não é comentada nem ilustrada. E outro livro lançado pela Zahar na edição Clássicos de Bolso é Até o Último Fantasma, que são contos fantásticos do Henry James. E essa edição eu achei uma gracinha, essa capa eu achei muito bonitinha. Que eu tô falando isso de um livro de horror, né? Mas eu achei muito fofa essa capa. Os 5 contos reunidos em Até o Último Fantasma representam o que há de melhor na obra de caráter fantástico de Henry James, um dos maiores e influentes autores de língua inglesa do século XIX. Selecionados, traduzidos e apresentados por José Paulo Paes, os textos foram escritos entre 1891 e 1908, e em tom de fina ironia, mas com realidade e imaginação de forma brilhante. E é um livro bem curtinho, tá? Tem 248 páginas, então acho que é ótimo para conhecer o autor. O próximo lançamento da Companhia das Letras é Bioy Borges. Então é um livro, né, com a junção composto por esses dois grandes autores aqui da América Latina. E no site da editora, ele é descrito como um acontecimento literário, a história de uma profunda amizade, um diálogo vigoroso. Pela primeira vez, num único volume, tudo que escreveram juntos dois dos autores latino-americanos mais influentes de todos os tempos. Este livro reúne todos os romances, contos, crônicas e textos esparsos que os argentinos Adolfo Bioy Casares e Jorge Luis Borges escreveram juntos durante meio século. É o registro da mais emblemática parceria da história da literatura e, sobretudo, a história de uma amizade intensa. Poxa, então se esse livro aqui tem contos, crônicas, textos e romances, ele deve ser bem grandinho, né? Bem longo. Tem 536 páginas. Eu espero que essa diagramação esteja boa. Eles não mostram o livro por dentro, então não dá pra ver ainda. Mas é bem interessante. Eu sei que tem uma galera bem fã do trabalho do Borges. Do Bioy eu sei que tem também, mas eu vejo a galera que gosta de Borges, assim, bem fiel ao autor, a espalhar, né, o trabalho do autor, compartilhar e tal. Acho que esse é um bom lançamento pra quem gosta dele. E eu achei essa capa engraçada, parece uma capa de livro YA, né? Tipo, não sei, tem uma pegada assim meio teenage, meio jovem. Mas eu achei bonita, gostei da capa. E aí, entrando agora no selo da Penguin, a gente tem um lançamento que eu não conhecia, se chama Jayadeva. Provavelmente eu tô pronunciando errado o nome da autora, ou do autor, não sei. Mas o nome do livro é Canto para Govinda. Eu não conhecia. Canto para Govinda é um poema composto no século XII por Jayadeva. Inspirou artistas de diversas áreas ao longo dos séculos, tornando-se central na música e na dança indiana, além da fonte mitológica riquíssima para estudantes de filosofia da yoga. Nele, a história de amor entre os pastores Govinda e Radha desfila por diversos estágios, da separação à união carnal, habitando ao mesmo tempo a dimensão erótica e a mística. A linguagem sugestiva e repleta de insinuações mostra que a arte poética é o espaço de encontro entre o humano e o divino, onde as fronteiras do eu são dissolvidas. Canto para Govinda transcende o status de mera curiosidade cultural, alcançando o patamar literário de clássico atemporal a ser redescoberto pelo cânone.
Olha, interessante. É muito legal a gente aqui no Brasil receber traduções de livros que têm uma cultura, né, muito distante da nossa. Eu acho que isso é sempre muito enriquecedor. E eu achei essa capa lindíssima. Parece algo assim meio bordado, né? Achei muito bonita essa capa. Falando agora de quadrinhos, a Companhia das Letras, né, ou seja, o Quadrinhos da CIA, que é o selo de quadrinho deles, lançou Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E esse livro, ele teve algumas publicações recentes, né? Até o Clube de Literatura Clássica fez uma publicação dele também, mas eu não li. Clássico moderno absoluto, Coração das Trevas arrebatou gerações de leitores desde sua publicação no final do século XIX. Na trama, que inspirou uma das obras-primas do cinema, o inglês Charles Mallow desembarca no Congo belga para transportar marfim num barco a vapor. À medida que se embrenha rio adentro, a atmosfera lhe parece cada vez mais estranha e hostil. Ao encarar o desafio de adaptar a história de Marlowe para os quadrinhos, o premiado Peter Cooper alcançou um equilíbrio assombroso ao preservar elementos centrais do enredo de Conrad e ao mesmo tempo em que destaca as armadilhas da visão colonialistas. Imagens inesquecíveis ganham vida no traço hábil de Cooper. E a editora fala, nessa poderosa adaptação, tanto o admirador de Joseph Conrad quanto aquele que acaba de chegar à sua obra terão a chance de adentrar num universo guiado pela obsessão e a loucura de homens instalados no coração de um dos maiores clássicos da literatura do século XX. Isso no século XX porque ele foi publicado em folhetins no século XIX, mas só no século XX, no comecinho do século XX, que ele virou mesmo uma publicação de um livro único. O próximo livro é Evangelhos Apócrifos, é da Companhia das Letras também, do selo Companhia das Letras, e é uma edição bilíngue, traduzida e comentada por Frederico Lourenço. Resultado de um primoroso trabalho de pesquisa e tradução de Frederico Lourenço, Evangelhos Apócrifos traz novo ângulo para uma história muito conhecida. Esta edição bilíngue, que reproduz as fontes originais, está amparada por comentários críticos históricos, ao mesmo tempo objetivos e sensíveis, que abordam com delicadeza temáticas chocantes. Até a imposição de uma doutrina única no século IV, circulavam em paralelo aos evangelhos considerados canônicos outros textos, que nos apresentavam a figura de Jesus Cristo sob diferentes perspectivas. Chamados de apócrifos, entendidos muitas vezes como heréticos, falsos, esses evangelhos levam este nome pela acepção clássica de Eurípides, Heródoto e do próprio Novo Testamento. São secretos, escondidos. Uma parte deles se refere a ditos que Jesus teria proferido em contextos privados, apenas a seus apóstolos. A outra parte se refere à biografia anterior ao Filho de Deus. Nesta edição estão reunidos os evangelhos de Tiago, Tomé, Filipe, Maria, Pedro e Nicodemos, além de fragmentos sobre a infância e a paixão de Cristo, a narrativa de José de Arimateia e o relatório de Pilatos, entre outros. É sempre bem polêmico quando a gente vai falar de evangelhos apócrifos, né? Porque tem pessoas que compartilham da fé. Na verdade, assim, se são apócrifos é porque a expressiva maioria das pessoas que compartilham dessa fé não acreditam que esses evangelhos, esses textos, no caso, realmente são originais e Deus ou Jesus tinham a intenção que eles de fato estivessem na Bíblia. Porque quem compartilha dessa fé acredita que se Deus, Jesus queriam que esses evangelhos estivessem na Bíblia, eles estariam, né? Então é sempre muito polêmico, mas não deixa de ser interessante. Agora, voltando um pouco pra Zaha, ela também lançou, por outro selo, né, que não é do clássico Zaha, Freud e a Descoberta do Inconsciente. É do Octave Menoni, pequeno clássico da literatura psicanalista, considerado uma das melhores introduções à vida e obra de Sigmund Freud, em tradução icônica de Lélia Gonzalez. Nesta biografia intelectual única, o psicanalista e escritor francês Octave Menoni retrata os episódios mais marcantes da vida do mestre vienense, em estreita relação com sua obra. Com grande vivacidade, apresenta o fecundo drama vivido por Freud durante o período inicial da gestação da psicanálise, a elaboração de seus principais casos clínicos e os ensinamentos que dele extraiu, as bases revolucionárias de sua teoria da sexualidade e da interpretação dos sonhos e os elementos centrais da descoberta do inconsciente. Então é uma biografia do Freud, é muito interessante, né? Porque até para quem não é da área da psicologia, tem muito contato e ouve muito falar sobre Freud. A minha mãe é psicóloga por formação, e então eu cresci muito ouvindo referências a Freud. E aí eu acho que é bem interessante, principalmente se esse livro tiver uma abordagem acessível. E eu digo isso no sentido de que não seja uma linguagem muito técnica para quem é da área da psicologia, né? Mas para leigos, como eu, no caso, pegar um livro da biografia do Freud e conseguir aprender sobre a vida dele, conhecer sobre a vida dele, ao mesmo tempo que entender muito do que ele acreditava, do que ele desenvolveu no seu trabalho, acho que é bem interessante. Outro livro da Companhia das Letras, a Companhia das Letras, como sempre, sendo uma editora gigante, concentrando o maior número de livros publicados, lançados, enfim. Esse aqui é um livro da Sylvia Plath, Poesia Reunida.
edição bilíngue dos 2 livros de poesia organizados por Sylvia Plath e uma generosa seleção de mais de 40 poemas esparsos, produzidos entre 1954 e 1963. Sylvia Plath se estabeleceu como uma das vozes mais admiradas da literatura do século XX. Sua poesia continua a apaixonar e instigar legiões de leitores e leitoras e se mantém como referência incontornável para as novas gerações de poetas. Eu nunca li a poesia de Sylvia Plath, eu já li Sob a Redoma, que é um livro dela, é um romance, e é um livro muito pesado, muito triste, eu não recomendo. Fala de depressão, suicídio, enfim, então é um livro que você tem que estar num bom estado psicológico e emocional para você fazer a leitura dele, até porque toda a obra da Sylvia Plath tem essa áurea, digamos assim, inclusive os diários dela, que eu também não li, mas não tem uma viva alma que leia aqueles diários e não avise, né, que realmente são livros muito pesados, assim. Então, os escritos dela estão permeados com essa áurea. Então, é uma autora talentosíssima, mas que você tem que ter um certo cuidado quando você for consumir a obra dela, no sentido emocional e psicológico mesmo. E falando ainda de Sylvia Plath, a Companhia das Letras lançou Euforia, um romance sobre Sylvia Plath. Então não é escrito pela Sylvia, é um romance sobre a Sylvia. Um mergulho vertiginoso no último ano de vida de uma mente genial e atormentada. Depois de uma pesquisa meticulosa em torno da biografia e da obra de um dos nomes mais cultuados da literatura do século XX, Ellen Coolidge reconstruiu de maneira ficcional, em primeira pessoa, os últimos meses de Sylvia Plath, que morreu tragicamente aos 30 anos. Em uma prosa luminosa e arrebatadora, a escritora sueca esmiuça as angústias de um artista que, no fim da vida, experimentou uma espécie de catarse produtiva. E aí temos o lançamento de Paulo Coelho. E assim, provavelmente, eu acho que esse livro ele está sendo republicado. Eu sei que o Paulo Coelho é um escritor muito prolixo, tem uma vasta obra publicada. Eu sei que, não sei se tanto hoje em dia, mas eu sei que tipo, uma geração anterior a minha, uma galera um pouco mais velha que eu, lia muito Paulo Coelho. Eu lembro de ser criança e vender Paulo Coelho em banca de jornais, em revistas, sabe? Avon, Natura, eu lembro muito dos livros de Paulo Coelho. E eu nunca li nada de Paulo Coelho, nada. Então, tenho zero referência, mas eu achei interessante que até hoje continua sendo lançado os livros desse autor, né? E aqui diz o seguinte: publicado pela primeira vez no Brasil, o novo livro... então não é um relançamento, de fato é um novo livro do autor. Publicada pela primeira vez no Brasil, o novo livro de Paulo Coelho chega em edição com capa dura e ilustrações em cores. Uma história rica em ensinamentos sobre ter uma vida plena e repleta de propósito. O arco é a vida, dele vem toda a energia, a flecha é o intento, o alvo é o objetivo a ser alcançado. Através de uma parábola sobre arquearia, Paulo Coelho nos ensina a persistir em nossos objetivos, buscar paz de espírito e sermos gratos pelas jornadas que percorreremos. Após receber uma visita inesperada, Tetsuya, o melhor arqueiro do país, transmite seus conhecimentos a um jovem da aldeia onde vive. Assim, conhecemos o caminho do arco, que nos inspira a seguir nossa intuição e viver plenamente. E é um livro bem curtinho, aqui diz que o livro tem só 96 páginas, então é um livro bem facinho de ser lido. Outro lançamento da Companhia das Letras é Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. E assim, é uma edição revisada e atualizada, diz aqui. E esse livro, ele é um marco, né? Eu acho que não tem, mesmo que você não tenha lido, se você minimamente tem um contato com os livros, né? Se você for um leitor, você já ouviu falar sobre o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. E é um livrão. Aqui nessa edição, a editora diz que tem 140 páginas. Obra incontornável de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego ganha nova edição, revista e atualizada, com a organização do especialista Richard Zenit, autor de Pessoa, uma biografia, e pós-fácil inédito da célebre crítica literária Leila Perrone Moisés. Então quem organizou esse livro foi o biógrafo do Pessoa, que é o Richard Zenit. Então tá aqui uma nova publicação, né, do livro do Desassossego. Agora, da editora Darkside, temos Frankenstein. E, gente, eu amei essa publicação de Frankenstein da Darkside. Eu amo Frankenstein, é um dos meus livros favoritos. Eu espero até reler ele esse ano pra conseguir trazer um vídeo aqui pro canal, porque eu já li tem alguns anos. E agora, a Darkside está lançando a sua edição. E eu acho super legal, porque tem tudo a ver, né, com o catálogo deles. E tô vendo aqui que é uma edição bem bonita e bem gigantesca. Então aquela edição não é um tamanho padrão de livro. Tem fotos, tem cards. Eu gostei muito dessa capa, achei bem diferente. Tem aqui também eu achei um cartão postal da Mary Shelley, que é a autora, que vai vir no livro da editora.
Achei bem legal. A obra-prima de Mary Shelley volta a caminhar entre nós. Frankenstein, um verdadeiro ícone do terror e influência fundamental para o surgimento da ficção científica, ganhou cores e rostos ao longo dos mais de 200 anos desde sua primeira publicação. Mas agora, o Prometeu moderno revive de maneira arrebatadora. Aclamada e reverenciada no mundo inteiro, a edição especial de Frankenstein, ilustrada pelo gigante Bernie Wrightson, coleciona elogios desde o seu lançamento original, em 1983. 4 décadas depois, essa magnífica combinação de arte e literatura ainda é considerada uma das maiores conquistas feitas por qualquer artista no campo. Uma edição monstra no texto, na arte e no tamanho. Ele está mais vivo do que nunca e chega aos fãs através do choque elétrico entre Darkseid e Macabra Filmes. Gente, então essa edição realmente promete muita coisa. Ela é ilustrada, ela tem esses extras que eu comentei pra vocês e ela tem esse tamanho gigantão. Então deve estar um livro muito lindo. E Frankenstein é um livro maravilhoso, tá? E ainda na Darkseid, ela também tá lançando A Loteria, que é um conto da Shirley Jackson. Só que não é só o conto. Ela tá lançando, na verdade, uma HQ do conto. Aqui diz que é a adaptação definitiva para quadrinhos de um dos contos mais tensos de todos os tempos. Publicado originalmente em 1948, o conto A Loteria, de Shirley Jackson, é uma das narrativas mais brutais e influentes da literatura contemporânea. 7 décadas depois de sua publicação original, o conto de Jackson continua a emocionar e perturbar os leitores que se deparam com ele pela primeira vez. Não por acaso temos artistas influenciados diretamente por essa voz poderosa. Nomes como os de ninguém menos que Stephen King, Donna Tartt, Neil Gaiman. Intrigante e angustiante, o conto A Loteria levanta questões preocupantes sobre conformidade, tradição e violência ritualizada, que pode assombrar até mesmo a aldeia mais bucólica e aparentemente pacífica. Então aqui, eu sei que muita gente já leu esse conto, e acho que até pra quem não leu, ou pra quem já leu e gostou, é uma boa opção, né, ter a adaptação em quadrinho dessa história. Agora mudando um pouco, indo pra Intrínseca, é outra biografia. Agora é a biografia do Elon Musk, pra quem gosta aí, né? Eu sempre acho interessante lançar essas biografias sobre essas personalidades, porque, além do óbvio, né, que tipo, uma biografia, um livro sendo publicado, legal, mas eu acho que atrai um público interessante. Eu acho que esses livros, eles podem servir como porta de entrada para as pessoas que ainda não são leitoras, mas que admiram ou têm curiosidade sobre essas pessoas, e através da biografia delas, né, pode ser um contato com a literatura de alguma forma. Então eu acho muito válido. Tem a questão que o cara quer ganhar mais dinheiro, mais fama publicando a biografia dela? Tem, mas isso é o problema dela, né? Eu, como leitora, olho pelo lado do leitor. E de alguém que quer que cada vez mais as pessoas se tornem mais leitoras, né? E aqui eu não vou nem me dar o trabalho de ler, porque é uma biografia do Elon Musk. Mas ela é escrita pelo Walter Isaacson. E o Walter Isaacson é o mesmo biógrafo daquela biografia do Leonardo da Vinci, que faz muito sucesso. Então eu achei muito curioso isso, né? E agora a dona HarperCollins está lançando outro livro da Agatha Christie, naquelas edições que eles estão fazendo coloridinhas, que eu acho uma graça. Apesar de eu ter lido um livro da Agatha Christie, que foi O Assassinato no Expresso do Oriente, e eu detestei. Quase morri de tédio lendo aquele livro. Eu quero pegar outro livro da Agatha Christie pra eu ler, se eu realmente não gosto da autora, se foi só aquele livro, se foi só aquele momento. Mas eu não consigo, porque quando eu lembro que foi tão chato ler aquele livro, tão chato, eu não tenho forças pra pegar outro livro da autora. Mas eu acho essa coleção linda, e eu sei porque os fãs de Agatha também gostam muito. E o livro da vez é O Mistério de Sita Ford. Esse eu ainda nunca tinha ouvido falar, então eu acho que ele deve ser um daqueles livros um pouco menos conhecidos da Agatha. Mr. Village e sua filha Violet alugam a mansão Sita Ford. Em uma tarde tempestuosa, convidam os vizinhos para uma visita. Como passatempo, escolhem algo inesperado, uma sessão espírita. Mas, para a surpresa de todos, o espírito soletra uma mensagem macabra denunciando que Mr. Trevelyan foi assassinada. A única maneira de ter certeza de que ela está a salvo é enfrentando o caminho de 6 milhas até a casa do capitão sob um temporal. Para apurar o caso, o inspetor Narracott entra em cena, e não apenas as suas investigações, mas também as realizadas paralelamente, revelarão segredos mais assustadores do que qualquer contato com o além. Então não é só um livro de mistério, né? É um livro de mistério e sobrenatural, aí um suspense. Eu achei interessante. Acho que pra quem gosta, a sinopse é interessante, né? Pra quem gosta do tema, talvez seja bem legal. E por último, outro lançamento da HarperCollins foi Crônicas de Nárnia. Esse mês, né, mês passado, eles lançaram A Última Batalha. E eles estão lançando Crônicas de Nárnia nessas edições separadinhas. A gente tinha tido há um tempo atrás aquela edição grandona de Crônicas de Nárnia, que eu acho lindo, mas eu nunca consigo comprar porque tá sempre esgotado. E agora eles estão lançando esses volumes individuais, que honestamente eu acho que fica bem melhor pra ser lido. Mas esses volumes individuais, eles têm ilustrações, mas são ilustrações preto e branco. E aquele volume grandão tinha ilustrações coloridas.
Mas eu acho também que é bem válido, eu tô ouvindo a galera falar bem dessas edições, né? São edições separadinhas pra cada livro. E eu acho uma gracinha a capa delas. Então é isso, eu acabei falando bem mais do que eu imaginei. Conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa proposta, se você já leu ou tem interesse em ler em algum livro. E caso tenham tido um lançamento recente que eu não tenha falado nesse livro, me conta aqui embaixo também. E eu te vejo no próximo vídeo.